Então, dando início à reunião doutrinária, né, online, mas é uma reunião doutrinária, é uma palestra pública, eu vou pedir a Ellen que faça a leitura preparatória. Ela é minha namorada que está aqui comigo aqui, nesse isolamento. Boa noite a todos. A leitura é do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 175, a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus. João 14:6. Por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na terra a verdade pura, ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos, de imediato. Há que se esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo. A semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita absorve-lhe os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. É à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Emmanuel. Muito boa mensagem, né? Obrigado, Ellen. Vamos lá, meus irmãos. Vamos trazer um tema que é muito vasto. Então, tendo ciência desse cenário, da vastidão desse tema, né? Quando se fala de Jesus, já é um tema muito vasto, né? E tentar responder essa pergunta, né? O que Jesus espera de nós? Eu não tenho essa pretensão de chegar a esgotar esse tema, muito pelo contrário, né? Como eu falei no início, aqui o objetivo é trazer algumas reflexões para que a gente possa, junto, né, refletir, pensar um pouco e trabalhar, assim, a nossa reforma íntima, mudança de algumas posturas que a gente, de vez em quando, tem e esquece de alguns ensinamentos que o Mestre Jesus já nos passou, que poderiam mudar a nossa postura e, assim, mudar o nosso bem-estar, trazendo mais benefícios para a gente, uma vida mais calma, uma vida mais tranquila. Quando a gente fala de Jesus, primeiro é importante nós traçarmos alguns limites, vamos colocar assim, né? Porque todos nós não, acredito que grande parte de nós, vou falar um pouco por mim, que venho da matriz católica, né? De uma religião pregressa, né? Que é o catolicismo, eu tinha Jesus como uma figura distante, um Deus que ficava ao lado do Deus Pai e que me olhava julgando, né? Está sentado à direita de Deus Pai, de onde veio a julgar os vivos e os mortos. Isso batia muito na minha cabeça, né? E quando você vai para o Espiritismo, quando você estuda a doutrina espírita e quando você vai se debruçando sobre o estudo, porque a proposta do Espiritismo a priori é o estudo científico, que foi onde nasceu o Espiritismo, e aí você vai estudando, você observa que é trazido para a gente uma nova visão de Cristo.
um Cristo diferente. Primeiro, o entendimento que Cristo não é Deus, né? E temos várias passagens que podemos trazer para elucidar esse entendimento de que Cristo não é Deus. Cristo é um espírito crístico, né? Um espírito da mais alta envergadura, né? Da mais alta evolução. Quando nós observamos também no Espiritismo, o Espiritismo vem nos trazer que Cristo é o co-criador desse planeta. Então, quer dizer, ele co-criou o planeta Terra, né? Há também um entendimento que auxiliou na criação do sistema solar, né? E quando a gente vai observar algumas passagens bíblicas, inclusive, nós conseguimos comprovar, né, esse entendimento que o Espiritismo nos traz. Quando nós observamos Gênesis 1:26, tem a seguinte passagem: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em João 1:10, também corrobora essa questão de Jesus, o co-criador do planeta. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E reforçando ainda mais essa ideia, né, esse entendimento, esse esclarecimento que Cristo é o co-criador do nosso planeta, Emmanuel, Caminho da Luz, tece uma série de cenários, né, e situações que corroboram esse entendimento. Podemos ver no capítulo 1, né, do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele coloca o seguinte: que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então Jesus faz parte, né, dessa comunidade de espíritos eleitos que recebem o direcionamento direto de Deus, né? Ele recebe o direcionamento direto de Deus. E aí, tendo esse entendimento, você continua a ler o livro e no capítulo 4 tem o seguinte esclarecimento. Quando eles vão falar da criação da Lua, né? Nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade sobre a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. Quer dizer, a todo momento a gente vai observar na literatura espírita e até mesmo em algumas partes da Bíblia, onde é colocado a cocriação do nosso planeta por Jesus Cristo. Então, já vai mudando a nossa imagem de Jesus, nossa imagem de Cristo. Já vai trazendo um outro Cristo, um Cristo ativo, um Cristo que está atuando diretamente, né, na criação do nosso planeta, né? E mais adiante, Kardec, né, mais adiante não, até anterior a o livro A Caminho da Luz e posterior a alguns ensinamentos bíblicos, nós temos no Livro dos Espíritos, né, quando a gente vê a questão 625. Essa questão 625 está na terceira parte, a respeito das leis morais, né? E faz falando a respeito dos profetas. Kardec vai perguntando a respeito da lei de Deus, onde está gravado, e vai seguindo. Na 624 fala como que reconhece o verdadeiro profeta. Kardec elucida que é a respeito da sua postura. Kardec não, os espíritos elucidam a respeito da sua postura humilde e série de características. Aí Kardec pergunta, na 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, qual é o tipo de profeta, né? Porque estava se falando de profeta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos Espíritos é simples, objetiva, sem ponderações. Jesus. Ponto. Então, quer dizer, a espiritualidade vem nos trazer que Jesus é o nosso guia e modelo. Aí Kardec tece um comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina
que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, vamos lá. Nós temos um Cristo, nós temos Jesus, né? Co-criador. Ele saiu daquele pedestal de estar sentado à direita de Deus Pai, nos julgando, para ir para nosso entendimento, que é ele co-criador do planeta e guia e modelo. Quando você observa essas palavras, guia e modelo. Guia é aquela pessoa que vai nos orientar. Quando a gente vai num passeio turístico, o guia fala com a gente: olha lá, olha aquilo lá. A gente olha, ele está nos guiando, ele está nos orientando, ele está, né, nos auxiliando aí nessa caminhada. Então Cristo é nosso guia. E quando a gente fala em modelo, aí que vem uma questão que muita gente às vezes acaba ficando desconfortável. Por quê? Se ele é nosso modelo, funciona como se nós fôssemos uma massa disforme, igual a massinha que a gente brinca com criança, e a gente quer que aquela massa siga um modelo. Então, o modelo é Cristo. Nós somos a massa disforme. E nós temos que se moldar, né, com esse molde que é Cristo. Então, quer dizer, se eu tenho Jesus guia, que ele vai me dizer como eu vou fazer, e como modelo, quer dizer que eu quero ser como ele. Eu tenho que buscar ser como Cristo. E isso dá trabalho, né, meus irmãos? Isso não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos aí uma eternidade, né? Nós temos aí muito tempo pela frente para construir isso, né? Então, a gente não precisa ficar tão aflito, mas nos chama ao trabalho. Se o nosso guia também é nosso modelo, nós temos que entender qual foi a mensagem desse guia, né? O que esse guia espera de nós. E ele nos orienta, ele nos guia. Então vamos passar a entender qual é a mensagem do Cristo. E aí, quando você vê a importância da mensagem do Cristo, eu recordo Emmanuel, no livro Vinha de Luz também, no capítulo 70, que ele coloca a seguinte mensagem: pondes vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus, Lucas, capítulo 9, versículo 44. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito pouco são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Então, quer dizer, a mensagem do Cristo, né, ela é o verbo criador. Ela nos traz movimento, porque verbo é ação, ação é movimento. Então, o nosso guia, que nós estamos propondo ser guiados por ele e termos ele como modelo, nos orienta. E ele nos orienta a agir. As suas falas são sim para reflexão, mas também e prioritariamente para que nós busquemos agir em cima da sua orientação. Quando um professor guia os alunos, né, ou um instrutor de autoescola guia o aluno, ele quer que o aluno faça aquilo que ele está falando. E Jesus não é diferente. Jesus não é diferente. Se ele nos orienta para que a gente atue conforme a sua orientação. Atue. Refletir também, mas refletir sim, para depois atuar conforme a sua orientação. E aí você pensa, como que Jesus falava com a gente, né? Que até hoje ele fala com a gente, mas quando ele veio aqui há 2000 anos atrás, aproximadamente, 2020 anos atrás, como que ele falava? Aí a gente tem que lembrar que Jesus veio no meio dos hebreus. Por quê? Porque os hebreus eram o único povo monoteísta, então, que acreditava em um Deus uno. Então não é à toa que Deus escolheu vir no povo hebreu. E o povo hebreu tinha uma tradição de linguagem figurada e de linguagem verbal. Então o povo hebreu ele passava os seus conhecimentos através da oralidade, porque antes a escrita não era de fácil acesso para todo mundo, né? Então Cristo falava muito em parábolas, que é a linguagem figurada, né? Para o povo hebreu, qualquer linguagem figurada é uma parábola. Se você for colocar a visão aristotélica, né, a visão greco-romana de parábola, é diferente daquilo que é para o povo hebreu.
né? Qualquer linguagem figurada para o povo hebreu é uma parábola. Para Aristóteles, quer dizer contar uma história, uma dissertação, uma narrativa, né? E aí, quando você vai entender essa questão de por que falava em parábolas, você recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que tem o seguinte capítulo, né? Não ponhais a candeia debaixo de alqueire. Lá, a espiritualidade nos instrui, né? Nos traz esse entendimento de que Cristo falava em parábolas porque ainda não era o tempo de se falar tão diretamente com todo mundo. Aquela linguagem era a linguagem ideal para gerar reflexão para o entendimento daquela época. Igual quando você fala com criança, você fala com criança de um jeito. Você não vai falar com ela de um jeito tão direto. Porém, o próprio capítulo 24, no item 6, nos alerta o seguinte. Kardec nos alerta o seguinte. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina, mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim deveria ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Então, quer dizer, Cristo falou em parábolas? Falou em parábolas, né? Mas tratava mais de questões abstratas nessas parábolas. Quando ele falava a respeito da sua mensagem prioritária, que é a humildade e a caridade, ele era bem direto, bem objetivo. Amai-vos como eu vos amei. Perdoe seus inimigos. Perdoe as ofensas. Então, quando se trata da mensagem prioritária e principal do Evangelho de Cristo, ele era bem objetivo. Bem objetivo. É importante a gente ter isso em mente. E isso me lembrou uma passagem do livro Boa Nova. Esse livro aqui, ó, de Humberto de Campos. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bom. Esse livro, ele traz 30 passagens de Cristo, tá? Antes das pregações, antes e durante as pregações. Essa passagem que eu vou trazer para vocês aqui agora, esse capítulo, é o capítulo 3, que é o diálogo de Cristo com Hanã, que vai nos mostrar a exemplificação, como Cristo exemplificou os seus mandamentos prioritários, digamos assim, que é a humildade e a caridade, né? Cristo tinha, no livro conta, que Cristo tinha passado um tempo no deserto com seu primo, João Batista, né? Antes de sair para a pregação, e logo depois desse momento de reflexão com João Batista, ele sai para pregar. E logo na primeira cidade, um pouco antes de Jerusalém, tinha um chafariz, assim, uma praça, né? E logo mais próximo tinha uma sinagoga, tinha um templo, né? E aí Jesus estava ali quieto, esperando, e tinha uns sacerdotes na porta do templo, e alguns sacerdotes notam ele. E aí Hanã, magnetizado pela figura do Cristo, né? Chegou perto de Cristo e foi indagar ele, foi conversar com ele. E começou o diálogo, falou: Galileu, o que você faz nessa cidade? Aí Cristo respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Aí Hanã fica impressionado, o sacerdote fica impressionado. Reino de Deus? E o que você pensa que venha a ser isso? Venha a ser o reino de Deus. Aí Cristo responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Olha a resposta de Cristo. Aí o sacerdote fica ainda mais incomodado, né? Nossa, esse Galileu, eu nunca vi ele aqui, ele me respondendo de maneira tão simplória, mas objetiva e, né? Tão, assim,
Ele ficou desconfortável, essa é a verdade. O Hanan ficou desconfortável com as respostas. Aí Hanan continua. Obra divina em tuas mãos? Com quem que você vai contar? Com quem vai te ajudar para fazer essa obra divina? Por acaso você conta com alguma figura ilustre para te ajudar nessa empreitada? Aí Cristo responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Aí Hanan, sarcástico, tenta zombar e diz assim: sim, os ignorantes, os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita moldada em fragmentos de lama? Ele estava falando que a obra de Cristo, que ia ser feita, né, segundo ele, né, pelo entendimento de Hanan, né, de ignorantes e tolos, ia ser uma obra frágil, né? Por quê? Porque ele estava voltado ainda para a matéria, né? Então, ele pergunta, né? Já viste alguma estátua perfeita moldada em fragmentos de lama? Aí Jesus, calmo, humilde, sereno, responde: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, quer dizer, o material da obra divina que vai ser feita no coração do homem é o sentimento. E o instrumento que vai realizar essa obra é da boa vontade. Cristo deixa claro: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Olha que interessante. Aí o sacerdote, ainda impressionado, incomodado, pergunta: conheces Roma ou Atenas? Por quê? Ele estava com Roma e Atenas na cabeça. Vamos lembrar agora do momento histórico que Cristo veio. O Império Romano já tinha chegado a um certo grau de dominação muito grande. As grandes guerras do Império Romano já tinham se acalmado, não todas, mas grande parte já tinha se acalmado. Era um período mais calmo, e um período onde tinha a Grécia com a ciência e Roma com a democracia, com a justiça, vamos colocar assim, e a filosofia, né? E aí esse sacerdote estava com essa questão material, ele estava pensando, recordando o quê? Daquelas estátuas de mármore, daqueles templos maravilhosos, né? E Cristo veio falar de uma obra no coração dos homens, que vai ser feita com sentimento e com boa vontade. Aí o sacerdote ficou incomodado. O sacerdote pergunta: conheces Roma ou Atenas? Aí Cristo responde ele: conheço o amor e a verdade. O sacerdote, mais incomodado ainda, pergunta: tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Quer dizer, ainda apegado à matéria, ainda apegado a Roma, aos códigos. Aí Cristo finaliza: sei qual é a vontade de meu Pai que estás no céu. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quer dizer, não tem nenhum código, nenhuma lei de templo superior à vontade de Cristo. A vontade de Deus, desculpa. A vontade de Deus. Então, olha que mensagem maravilhosa. Primeiro, vamos observar aqui, vamos deixar nítido o quão Cristo foi sereno, brando. Eu, no lugar de Cristo, não vou mentir para você. Se alguém começa a me indagar dessa forma a respeito de alguma coisa, vamos botar assim, de alguma questão do espiritismo, dessa forma tão zombatória, com sarcasmo, com um certo grau de desrespeito, eu não sei, eu tenho quase certeza que eu não teria a mansuetude de Cristo. Não teria. E olha a humildade de Cristo, explicando de maneira calma. Ele se colocou no mesmo patamar. Olha, eu não conheço as leis provinciais, mas eu conheço a vontade de meu Pai. Então, assim, ele não falou: você não sabe nem o que você está falando. Ele não desrespeitou. Ele não foi orgulhoso, ele foi humilde.
e foi caridoso, porque ele foi benevolente e indulgente com o sacerdote. Por quê? A sua superioridade intelectual e moral é absurda, mas mesmo assim, ele, em hipótese alguma, desmereceu os questionamentos do sacerdote, ofendeu, em hipótese alguma. Então, assim, olha que lição maravilhosa que a gente pode tirar desse diálogo, né? Primeiro, que a obra divina vai ser feita no coração do homem e que o material é o sentimento. E o instrumento para fazer isso é a boa vontade. É a boa vontade. E aí, vamos chegar nessa parte que a gente traz à tona o que a pergunta nos move a responder, né? O ensinamento que a gente até vê nessa mensagem do livro Boa Nova, do capítulo 3, do diálogo com o sacerdote Hanan, é a mensagem da humildade. E a gente recorda do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, que diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E aí o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos esclarecer. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então, assim, a humildade para aqueles que são discípulos sinceros de Cristo tem que ser uma busca constante. Suprimir o egoísmo, suprimir o orgulho, que é o contrário da humildade. E, ouvindo uma palestra de Haroldo Dutra, ele me trouxe uma reflexão muito interessante a respeito da humildade. A humildade, ela nos leva à busca pela excelência. Por quê? Quando a pessoa é orgulhosa, ela entende que ela se basta. Não, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou bom, eu sou o melhor do mundo. É o orgulho que nos faz ter isso. Então, a pessoa que já sabe tudo, já é muito boa, ela não precisa melhorar. Ela não precisa aprender. O humilde não. O humilde, quando ele entende assim: bom, eu sou bom nisso aqui. Eu vou botar o meu exemplo. Eu sou vendedor. Eu sou bom em vendas. Só que se você me colocar para fazer contabilidade, eu não sei. Eu vou ter que aprender. Se você me colocar para fazer trocar um pneu, eu tenho dificuldade. Eu não sei. Vou ter agora um borracheiro, troca em 1 minuto. Troca em 1 minuto. Agora o borracheiro não vende. Então, quando você é humilde o suficiente para você entender que a quantidade de coisa que você sabe é infinitamente menor do que a quantidade de coisa que você não sabe, você quer aprender mais. Você quer aprender mais. A humildade nos leva a buscar e a conquistar mais conhecimento. Porque se eu tenho compreensão de que, bom, eu sou bom, eu tenho que ter essa compreensão, eu tenho que ter essa minha autoestima e tenho que ter esse entendimento. Não, eu sou um bom vendedor, estou colocando o meu exemplo aqui, tá? Eu sou um bom vendedor, ou eu sou um bom médico, né? Um outro exemplo. Eu sou bom na minha profissão, eu sou bom. Mas eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Por quê? O universo é muito vasto. E nós estamos engatinhando nisso ainda. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nosso planeta está engatinhando. Então o que nós temos que entender? Que a humildade nos faz compreender que a quantidade de coisas que a gente sabe é infinitamente menor da quantidade de coisas que a gente não sabe. Isso vai fazer a gente buscar mais. Isso vai levar a gente à excelência. Vai levar a gente à excelência. Isso é muito importante da gente compreender, que a humildade leva a gente à excelência. Eu achei muito esclarecedora. E veja como que Cristo foi humilde com Hanan, né? Trabalhou a humildade com Hanan, né? Seguindo, um outro ensinamento muito importante do Mestre Jesus é o desapego da matéria. Esse mexe demais comigo. Por quê mexe demais comigo?
Eu, Glauco, vou falar do meu entendimento, da minha compreensão. Eu entendo que é o desapego da matéria que move toda a reforma íntima que a gente precisa neste planeta. Por quê? Quando eu desapego da matéria, eu desapego do meu corpo, desse vestimento. Desapego de mim mesmo, né? E eu me coloco em segundo lugar, vamos botar assim, né? Eu me coloco, eu não me vejo como prioridade, porque eu sou matéria ainda aqui, ó. Essa parte aqui, isso que eu estou vivendo aqui, é um mundo material. Então essa experiência material eu coloco em segundo plano. Se eu desapego da matéria, eu coloco em primeiro plano a minha experiência espiritual. Porque nós temos conhecimento que nós somos um espírito que tem um corpo. Se eu sou um espírito que tem um corpo, eu tenho que dar prioridade ao espírito e não ao corpo. E aí a gente vê essa questão do desapego da matéria, as pessoas lembrando só do desapego material dos bens. É importante, por quê? Hoje a gente vive num mundo onde 1% da população mundial acumula a mesma riqueza de 50% mais pobre da população mundial. Isso reflete também no nosso país. Nosso país também é assim. 1% da população mundial acumula 50%, a mesma riqueza que 50% da população mais pobre. Isso é preocupante. Por que é preocupante? Aquilo que sobra em poucos lares, falta em muitos lares. E se a gente desapegar dessa matéria, a gente vai conseguir ter um mundo mais plural e com maior divisão das benesses de Cristo. Porque nada nesse mundo é nosso. Nada é nosso, é tudo empréstimo. Né? E quando você vai partir também para a questão do desapego da matéria, refletir um pouco mais a respeito do desapego da matéria, o desapego que a gente tem das pessoas que estão com a gente. Ah, ela é minha esposa. Ah, ele é meu marido. Ele é meu filho. Não, a minha esposa vai onde eu vou. Não, meu marido conversa com quem eu quero que ele converse. Aí, se a gente for levar em consideração essa questão do apego que a gente tem, o ciúme, o apego do outro, né? A gente vê, principalmente no Espírito Santo, um dado muito preocupante. Nós temos um estado com o maior número de feminicídios. Homens que são compelidos a entender, vamos botar assim, ou querem ser compelidos a entender que a mulher é posse dele. E aí quando essa mulher não quer mais ficar com ele, ele finda com a vida dela. Vida, né? O corpo material, acreditando que se não for dele, não vai ser de ninguém. Olha o apego. E as mães que amam os filhos, mas quando os filhos chegam aos 18, 19 anos, falam assim: mãe, eu vou fazer vestibular lá para Viçosa, tá? Eu quero fazer biologia lá em Viçosa, tá bom? Eu tô indo embora, tá? Não, você vai fazer vestibular aqui na UFES aqui, ó. Tem biologia aqui na UFES aqui, você não vai sair não. Mas que isso? É seu só para ficar debaixo da sua asa? Se ele quiser voar, não pode não. Que apego é esse? O zelo é importante, mas nós temos que entender que cada um tem seu caminho. E a gente tem que entender, desse desapego da matéria, que enquanto nós estivermos alimentando aquilo que é passageiro, que é matéria, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a conquista, o acúmulo de bens, enquanto nós estivermos alimentando isso e não alimentando aquilo que é eterno, que é a humildade, a conexão com Cristo, a conexão com o nosso eu sagrado, nós vamos ainda patinar na nossa reforma íntima. Nós vamos ainda dificultar essa reforma íntima. Outro ensinamento muito valoroso é da mansidão. No Sermão do Monte também nos alerta: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 4, tem esse esclarecimento. Porque por essas máximas, Jesus faz da brandura
da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Não tem como buscarmos seguir a orientação de Cristo, buscarmos Cristo como molde, se não buscarmos a mansuetude, a paz, sermos pacificadores. Aí nós vemos nações que se dizem de matriz cristã, que se dizem cristãs, né, se intitulam cristãs, com comportamento altamente bélicos. O nosso mundo gasta muito mais dinheiro com produção de arma do que com produção de alimento. Várias nações. Nós vemos inúmeros governantes, né, políticos, pensadores, defendendo e incentivando a cultura bélica. E ao mesmo tempo informando que são cristãos. Ué, se Cristo fez da paz, da mansuetude, do não revide, da brandura, uma lei, como que nós, que queremos nos moldar como ele, usar ele como molde, temos ele como molde, como guia, podemos ter comportamentos tão bélicos? Temos comportamentos bélicos dentro de casa. A esposa, sem querer, não fez da forma como a gente queria o almoço, por exemplo, num caso desse, uma situação hipótese, porque hoje em dia nem é assim mais, que a esposa não faz mais almoço, então nem é tão assim, cada um faz o seu, ou os dois fazem junto, né? Tem essa coisa. Mas às vezes alguém da nossa família não atua da forma como a gente gostaria, a gente fala bem assim, tá bom, você não fez isso que eu quis, não? Então tá bom, então quando você precisar de mim, eu não vou fazer o que você quer, não. Ué, comportamento de revide, eu estou revidando. Que discípulo de Cristo, que seguidor de Cristo é esse? Como é que eu vou revidar dentro da minha casa? Como é que eu vou ter um comportamento bélico dentro da minha casa? Tem um pacificador que não é cristão, mas que é um exemplo muito grande, que é Gandhi. Gandhi tinha Cristo como um bom exemplo. E como ele seguia os mandamentos de Cristo, né, digamos assim, as orientações. Gandhi chegou a dizer que se todos os livros do mundo se perdessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estava perdido. E Gandhi fez uma revolução, né? Foi resistência, digamos assim, né? Resistiu à dominação inglesa na sua terra, Índia, só com a paz. Tem uma história que Gandhi foi espancado por um soldado inglês, e ele era espancado, caía no chão, levantava, caía no chão, levantava. Aí o soldado inglês fica incomodado e fala bem assim: quem te ensinou a ser esse covarde? Aí Gandhi vai e aponta para o crucifixo que estava pendurado no pescoço do soldado inglês. Então quer dizer, para um hinduísta, o modelo de paz e de pacificador era Cristo. Cristo era o modelo de paz e pacificador do hinduísta. Meus irmãos, meus amigos, não tem como buscarmos, nos guiarmos pelas orientações de Cristo com atitudes bélicas. É diametralmente oposto. É contrário, não dá. Ser seguidor de Cristo, ter Cristo como modelo, prioritariamente devemos buscar a paz e excluir o comportamento bélico. Não há dúvida disso. Não há dúvida disso. Outro ensinamento também muito importante, né? Talvez um dos mais importantes. Olha como é que são as coisas. Eu já falei uns 3 que talvez seja o mais importante. Que engraçado. Porque o tema é bem vasto, né, meus irmãos? O tema é bem vasto. O tema é muito vasto. Vamos falar agora do amor e da caridade. O que é a caridade? Né? A benevolência, a indulgência e o perdão. E aí nós vemos aí, né,
no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Olha que interessante. Eu, há um tempo atrás, eu fiz uma palestra para a Casa Espírita lá em Jacaraípe, também online, e eu falava a respeito de vício, né? E o vício raiz, os dois vícios raiz, os piores vícios, né, o que geram todos os outros vícios, é o egoísmo e o orgulho. E aqui ele coloca a caridade, né, a forma de destruir o egoísmo. A caridade, nós entendemos, nós espíritos sabemos, que fora da caridade não há salvação. Ponto. E o que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Cristo, no seu derradeiro minuto, falou o quê? Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. E a benevolência que nos traz a compreender que o outro também erra como a gente. E a indulgência que nos faz colocar um véu sobre os erros alheios e enxergar as coisas boas, as partes boas. A indulgência faz a gente suprimir a parte ruim dos atos das pessoas, né? Deixar de lado, digamos assim, e focar nas coisas boas. Então, por que a gente lembra toda hora daquilo que fez de mal o nosso irmão com a gente, em vez de lembrar daquilo que fez de bom? Isso é indulgência. Por que a gente a toda hora julga? Tá vendo aí? Fez errado. Por que a gente não trabalha a benevolência, como Cristo nos ensina? Quão benevolente Cristo foi com Madalena, com Paulo, com todos, com Pedro, que negou ele 3 vezes. E ele avisou antes de acabar esse dia, você vai me negar 3 vezes. Esse livro conta essa história, é fantástico, maravilhoso. A indulgência, a benevolência, a caridade só podem ser exercidas através do amor. Então é importante a gente trabalhar esse sentimento, porque é esse sentimento de amor fraternal que vai nos trazer a benevolência para com o próximo, a indulgência para com os defeitos alheios e o perdão dos nossos inimigos e todas as ofensas, né? Agora, eu vou trazer um ensinamento que eu acredito que nos traz a grande importância de seguir Cristo. Cristo nos orienta, nos guia e nós temos Ele como molde, né? E Ele quer que nós atuemos em todas as áreas, lembrando dos ensinamentos dele. Os seus ensinamentos é o verbo criador, né? É o verbo criador o ensinamento dele. Nós temos que agir. Nesse livro, Boa Nova, no capítulo 2, o capítulo chama A Escola Melhor. Que conta o seguinte: Maria e José, Cristo já tinha 13 anos, fica preocupado, porque 13 anos naquela época já era maioridade para o povo hebreu, maioridade. Então eu vou levar Cristo lá nos sacerdotes, porque, gente, Jesus fala tão bem, eu vejo ele conversando com os transeuntes, vejo conversando com as pessoas mais necessitadas, ele tem uma oratória tão boa, vou levar ele lá no sacerdote, para o sacerdote orientar o que a gente pode trazer para ele para o futuro, a profissão futura. Aí Maria leva ele lá, aí o sacerdote fica maravilhoso, os sacerdotes ficam maravilhados e tal, chegam para Maria e falam: olha Maria,
mãe, olha para Maria, traz esse menino aqui de novo, vai ser um ótimo doutor da lei e tal. E aí, passou outro dia, aí Maria vou conversar com Jesus a respeito disso que o sacerdote falou. Aí Jesus, já sabendo de tudo, já entendendo de tudo, já entendendo das vontades de Maria, dos seus quereres, não é natural, mãe quer o que ela acredita que seja melhor para o filho. Aí Maria vai conversar com Cristo, né? E aí quando ela vai falar com Cristo a respeito disso, Cristo chega para ela e fala o seguinte: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus, meu Pai. Porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a melhor escola. Quer dizer, Maria vem conversar com ele e fala: olha, conversei com o sacerdote, estão te oportunizando estudar lá com os doutores da lei, tudo mais. Aí ele fala: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Ponto. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Aí o que Cristo faz? No outro dia, Jesus se aproxima de seu pai terrestre, José, e acontece a seguinte questão. Jesus aproxima-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é o lar e a do esforço próprio. Então, quer dizer, Maria queria que ele fosse doutor da lei. Ele falou: não, mãe, eu vou trabalhar na melhor escola. Ele escolhe trabalhar com o pai, no lar. Isso faz a gente entender e compreender que o lugar que nós temos prioritariamente que trabalhar os ensinamentos do Cristo e que Ele espera que nós sigamos Ele e sigamos seus ensinamentos é na família, é no nosso lar, é na nossa família, no nosso lar que nós temos a base prioritária para exercermos os ensinamentos de Cristo. É na família. Você acha que foi à toa que Cristo escolheu trabalhar com o pai terrestre, José? Não foi, né, meus irmãos? Não foi. É bom a gente recordar que a família é a maior oportunidade de trabalharmos o nosso amor fraternal, para assim nos guiarmos pela caridade, que é a benevolência, a indulgência, o perdão, trabalharmos a humildade, trabalharmos a paciência, trabalharmos a mansuetude, trabalharmos o desapego da matéria. É na família, o principal local que temos que fazer esse trabalho. É com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso primo. Ou com aquela família que não é laço consanguíneo, que é a esposa, que é às vezes um enteado, que são nossa família. Porque a nossa família é espiritual, ela não é consanguínea, é muito maior, né? A família é o lugar que nós temos que trabalhar os ensinamentos do Cristo na sua maior essência, no seu maior esmero, na sua maior dedicação. Não é fácil, a nossa amiga está falando aqui, não é fácil, mas é importante tentar. E Cristo nos alertou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Né? Meus irmãos, eu espero aqui ter deixado algumas reflexões que movam, né, o coração de vocês, né, que palpitem no coração de vocês, porque é no coração que vai ser feita a obra divina, com sentimento e boa vontade. Lembrando do diálogo com Hanan. Gente, muito obrigado a todos. Que o Mestre Jesus siga nos abençoando, guiando e protegendo. Mais uma vez eu queria agradecer
a casa praiana, que me acolheu bem, sempre, tanto presencialmente como aqui. Agradecer essa imensa oportunidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Jesus nos abençoe, que assim seja.